Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 12, que diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. Esse versículo fala aqui para que a gente venha cuidar da nossa comunhão com Deus, porque se a gente não cuida da comunhão com Deus, se a gente não cuida do nosso relacionamento com Deus, de estar sempre buscando o Senhor, colocando o Senhor como prioridade, tendo um momento de oração, tendo um momento de leitura bíblica e de adoração, nós vamos ser sim facilmente cair no pecado novamente. Por quê? Porque todos os dias nós somos tentados pelo inimigo, todos os dias. Todo mundo sabe aqui que o inimigo ele não descansa, eles não dormem, então eles todos os dias eles vão tentar fazer de tudo para que a gente venha cair e dar brecha para que ele entre na nossa vida. E aqui é um aviso para nós, uma autoajuda também. Porque, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caia. Porque tem pessoas que hoje, eu não caí. Hoje eu não caí em nenhum pecado. Eu tô uma semana sem cair, mas não quer dizer que você tem que parar de vigiar. Porque muitos falam, eu tô de pé, eu já venci o pecado. Não venceu ainda. Porque a gente só vai vencer o pecado quando Jesus voltar. O pecado ainda existe. Então, o que você tem que fazer é se manter firme no caminho do Senhor, lendo a palavra do Senhor, vivendo em obediência a Deus. Então, se você continuar obedecendo o Senhor, porque tem pessoas que, eu não pequei, então eu já venci, então para de buscar Deus achando que vai vencer sozinho o pecado, mas não vai vencer, porque a gente só vai vencer o nosso pecado com Jesus Cristo, entendeu? Não é você sozinho que você vai conseguir vencer o pecado que o inimigo coloca na sua vida, porque o inimigo, ele é mais poderoso do que a nós, tá? Quando a gente está sem Deus, quando a gente está sem a proteção do Senhor, o inimigo ele é muito poderoso, ele pode nos manipular facilmente quando a gente não ora, quando a gente não lê a Bíblia. Então você se atenta a isso. Não é porque você hoje está de pé que você não vai cair amanhã. Então temos que andar vigilante. Jesus fala para a gente andar vigilante, porque o inimigo ele anda igual leão, querendo nos devorar. Então o inimigo ele não veio para simplesmente, tipo assim, fazer você cair em pecadinho só uma vez só, não. Ele veio fazer com que você venha cair todos os dias em pecado. O inimigo ele veio para destruir, matar e roubar mesmo. E ele não tem amor, ele não tem piedade. Então você acha que o inimigo é seu amigo e fica brincando com o pecado? Não, infelizmente você vai comer o lugar que ele, se você não vigiar e não orar. A gente precisa tomar uma decisão de querer buscar o Senhor realmente ou buscar Satanás. Porque a partir do momento que a gente deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de adorar o Senhor, a gente está escolhendo o inimigo, está escolhendo o caminho que o inimigo oferece a nós, que é esse mundo. Então a gente tem que se atentar a isso. Então vigie. Olha só. O versículo 13 também complementa o versículo 12, né? Diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Quer dizer que as tentações são as pessoas que enfrentaram antes de nós. As mesmas tentações que a gente está enfrentando são iguais. Porque todos nós somos tentados quando a gente toma uma atitude de querer buscar Jesus. Entendeu? É muito difícil quando a gente escolhe buscar o Senhor Jesus. Porque o inimigo ele vai se levantar mais de 10 vezes contra nós. Porque é aí que ele vai fazer tudo para que a gente não venha continuar buscando a Deus. As pessoas que estão no mundo, essas pessoas, elas não são mais tentadas, porque ela já está no engano do inimigo. O inimigo já está enganando ela. Então o inimigo ele só tenta, ele só vai atrás de pessoas que estão no caminho do Senhor, para fazer com que essa pessoa desista. Porque as pessoas que já estão no mundo, elas já são enganadas. Então porque ele quer atrapalhar as pessoas que são convertidas. Porque ele sabe que aquelas pessoas que são convertidas recentemente, ou até mesmo já tem muito tempo, vai pregar sobre o amor de Jesus para resgatar pessoas que estão no mundo que ele tá enganado pelo inimigo. Então a gente tem que se atentar a isso também. Que às vezes a gente deixa de pregar o evangelho por vergonha, mas tem pessoas que precisam do evangelho do Senhor Jesus, que estão nas mãos do inimigo. E a gente, faz parte de nós cristãos, pregar esse versículo. É o nosso, como é que eu falo, né? É a nossa escolha. É Deus que nos deu essa escolha, que a gente deve escolher é sempre pregar a palavra. Porque se a gente não prega a palavra para os irmãos, é como se a gente não quer que os outros vão ter a salvação igual a nós, quer que somente nós tenhamos a salvação. Porque Jesus ele veio pregar o evangelho para todo mundo, né? Não só para aqueles que estavam com ele, mas sim todos os pecadores. Ele veio atrás de pecadores. Então todos que estão no mundo são pecadores. Então todos nós temos que pregar. Mesmo que muitos não queiram, mas temos que pregar, fazer a nossa parte. Porque o evangelho foi já pregado. Então deixa com Deus. Sai mosquito, deixa com Deus, que tudo vai se resolver. Deus ele deixa. Agora quando a gente prega o evangelho, a gente já está deixando na mão de Deus. Então é a decisão da pessoa querer ouvir a mensagem de Deus e seguir em frente ou não. Então o anjo do Espírito Santo ele vai
entrar em contato com essas pessoas. E essas pessoas vão tomar a decisão de querer buscar o Senhor. Então a gente temos que fazer essa nossa parte de pregar o evangelho, porque Deus, ele tá sempre nos vendo, né? Vendo o que a gente tá fazendo quando a gente se converteu e se tá pregando realmente a palavra do Senhor. Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelo livramento. Que o Senhor venha mexer na tua presença, que eu venha te buscar, te adorar o Santo nome. Nos ajude, Senhor, nos permanecer de pé, para que a gente não venha cair em pecados e que a gente venha buscar ter cidade contigo sempre. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a ser fiel a ti. E que o Senhor venha nos dar um ótimo dia amanhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.